Aí galera, beleza? Dando continuidade então ao nosso momento entre guerras, pós Primeira Guerra Mundial e pré Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre o totalitarismo espanhol e português. Eu vou começar então falando sobre um pouco do totalitarismo português, ou como a gente fala, salazarismo. Quem era o chefe principal nesse regime? Era Antônio de Oliveira Salazar, por isso que a gente fala salazarismo, né? É um regime fascista, baseado nas ideias fascistas. Salazar, ele usava os três poderes, então ele centralizava os poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. No governo totalitarismo, nós sabemos que a união das classes é importante, então era proibido a greve e sindicatos, né? Lembrando sempre que tem aquele corporativismo do fascismo, então toda a ideia do salazarismo é baseado no fascismo italiano. Então, continuando com essas ideias fascistas, nós temos o unipartidarismo, ou seja, um partido só, ou seja, só o partido do Salazar, que podia trabalhar na política portuguesa. Ainda continuando as ideias fascistas, o nacionalismo era muito forte do Salazar. A repressão a qualquer tipo de indivíduo que contrariasse as ideias do totalitarismo português, do salazarismo, era repreendido, perseguido, morto. Alguns eram excluídos do seu país, né? Então a gente tem ali também agora a interação também com a Igreja Católica, é uma coisa que é forte também no totalitarismo. E também a gente não pode esquecer que a sociedade portuguesa nessa época é uma sociedade muito machista. Apesar de não ser uma característica muito presente no fascismo, mas nesse fascismo em Portugal, o salazarismo, na verdade, né? Ele é bem presente. Lembrando que, apesar de Portugal ele ser ainda um país com as ideias baseadas no fascismo, no totalitarismo de Mussolini, da Itália, eles não participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de ter todo o apoio tanto de Mussolini da Itália como de Hitler da Alemanha, ter o mesmo sistema político praticamente, o totalitarismo, Portugal não participa da Segunda Guerra Mundial diretamente. Outra coisa também que nós temos que lembrar, que após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o regime salazarismo ainda continua, então ele vai perdurar até 1976, quando da sua morte. Sobre o salazarismo, o resumão é isso, a gente já tinha dado uma olhada na sala de aula. A gente vai conversar agora sobre o outro regime totalitarismo, também muito parecido com esse sistema de salazarismo, que é o franquismo. Agora vamos falar em Espanha, que ele é liderado por Francisco Paulino Herménez Gil Teodoro Franco. O palavrão, mas é conhecido mais como Francisco Franco. É o franquismo, né? Diferente um pouco do sistema que foi adotado em Portugal. Na Espanha, ele foi adotado a partir de um golpe que esteve na Espanha. Então, o líder desse golpe paramilitar era Francisco Franco, né? Ele era do partido Falange Espanhola,
Então, depois de uma guerra civil espanhola de 36 a 39, Franco assume o poder espanhol. Então, esse confronto foi entre Falange e a Frente Popular, lembrando que tudo começou, essa guerra civil, em 1936, quando a Frente Popular ganha as eleições na Espanha. E aí toda a Falange começa a dar golpes e perturbações no país, na Espanha. Então a gente começa agora a falar dessa guerra civil que durou esses 3 anos, com a vitória da Falange e com o Franco assumindo o governo espanhol. Então aí a gente começa a partir do franquismo. Também é um sistema político totalitário, assim como já viu a Alemanha, a Itália, Portugal. A Espanha também tem as mesmas ideologias do governo totalitário, nacionalismo muito forte, é o Estado corporativista e autoritário. Então lembrem sempre daquele ditado do totalitarismo que o senhor falava: nada fora do Estado, tudo para o Estado, nada contra o Estado. Ainda as ideias persistem ainda ao culto ao presidente, ao seu líder, ao seu chefe maior. Então sempre ele que é o bambambam, ele assume os poderes todos, legislativo, judiciário e executivo. Ele recebe também, assim como Portugal, o apoio da Itália e da Alemanha, também em sistemas políticos totalitários. Mas assim como Portugal, a Espanha também não faz parte não entra na Segunda Guerra Mundial em apoio aos partidos, aos países, melhor dizendo, totalitários. Lembrando sempre que o principal foco desses países totalitários é o combate ao comunismo, né? Então a gente tem ali um comunismo muito forte vindo da Rússia, um socialismo, melhor dizendo, muito forte, e esses países totalitários são anticomunistas, são antissocialistas. Lembrando sempre que é uma parte da burguesia que está sempre à frente desses estados, né, desse sistema político totalitário. Tanto o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Então são sistemas políticos bem parecidos. É muito fácil confundir, principalmente em provas, mas é bem tranquilo, galera. Então a gente fica por aqui. É uma matéria bem curta, bem resumidinha. Nós já demos uma conversada na sala de aula na segunda-feira, mas é bem tranquilo esse assunto. Sempre lembrando, fazendo um resumo rapidinho, desses 4 sistemas políticos, né, são todos totalitários, nacionalistas, lembrando sempre uma força militar. Eles gostam da força militar porque eles precisam da expansão territorial. Não tanto em Portugal como em Espanha, mas a Itália e a Alemanha eles têm esse viés expansionista. O culto ao líder, né? Unipartidarismo, então nos 4 países é a mesma forma de governo, e o corporativismo muito forte. Beleza, galera? Então aquele abraço, a gente se vê por aí nas próximas aulas. Até mais!